Olá, Pérolas! Estamos de volta com o podcast Pérolas da Fé. Eu sou Rosângela Cruz e estou muito feliz por mais um episódio para a glória de Deus. E o nosso podcast de hoje está muito especial, mas antes, eu quero convidar você para seguir os nossos canais do YouTube, canal YouTube Pérolas da Fé Podcast, porque lá você vai poder assistir os episódios anteriores, que foi uma bênção. Gente, o nosso podcast está realmente muito edificante, muito abençoador, muitas vidas testificando, testemunhando, que tem sido tão especial cada episódio, cada convidada que tem estado aqui conosco. E isso tudo é fruto de muita oração, porque nós estamos aqui com um objetivo, para que este podcast alcance a sua vida e alcance a sua família. Então, compartilha para o máximo de pessoas que você conhecer, porque este podcast tem este propósito de alcançar vidas para a glória de Deus. E em cada podcast nós trazemos um tema especial, um tema que vai edificar você, mulher cristã. Nós já falamos aqui sobre relacionamento, já falamos sobre família, já falamos sobre ministério, vida ministerial. Então a gente tenta trazer um pouquinho de tudo para poder edificar você. E hoje o tema do nosso podcast está muito especial. Vamos falar de crianças. É isso mesmo, vamos blindar as nossas crianças aí de tanta coisa que está acontecendo nesse mundo. E eu sei que criança faz parte da nossa vida. Criança está no seu dia a dia. Você que é mãe, você que é filha, você que tem aí um ministério na área infantil. Então, criança faz parte do nosso dia a dia. E falar de criança é tudo de bom, não é mesmo? É tudo de bom e nós sabemos que cada criança é importante para o nosso Deus. Porque na palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 19, versículo 14, disse Jesus: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, eu fiz questão aqui de trazer esse tema para poder sermos edificados também, porque nós sabemos que está tão difícil nos tempos de hoje, nos dias de hoje, educarmos as nossas crianças, mas eu sei que através desse podcast você vai receber um grande despertamento espiritual também, seja para o seu filho, seja para alguma criança que é da sua família, ou para o seu próprio ministério infantil. Eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida através desse podcast. Mas eu já falei aqui muito, gente. Eu quero apresentar a nossa convidada desse episódio. Quero apresentar para vocês a nossa convidada que aceitou com tanto carinho estar aqui conosco. Ela tem um ministério muito edificante, muito abençoador. Ela ministra para crianças, para adulto também, né? Por que não? Mas ela tem um ministério muito especial nessa área infantil. E ela aceitou estar aqui conosco e vai compartilhar muita coisa para nós. Vamos falar muito hoje, não é verdade? Eu estou falando aqui da tia Lila. Tia Lila, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Gente, que alegria poder receber a tia Lila. Tia Lila, né, é esse nome especial, mas ela se chama Marília, não é isso? Isso. E a tia Lila vai compartilhar tudo aqui, depois ela vai compartilhar as redes sociais dela pra gente, mas a primeira pergunta que eu quero começar aqui para a tia Lila, queremos conhecer sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Eu queria que você se apresentasse. Eu sei que eu poderia ter falado alguma coisa aqui, mas eu quero deixar você bem à vontade para falar por que você escolheu esse nome, tia Lila, e também como que começou a sua trajetória ministerial, quando você percebeu que tinha um chamado para trabalhar com crianças, para ministrar para crianças, qual igreja você é membro hoje em dia? Você trabalha na sua igreja, no Ministério Infantil? Bom, a paz do Senhor para todos, né? Todos vocês que estão em casa assistindo, Deus possa abençoar a tua vida. Bom, começando por que tia Lila, né? Sim. Bom, meu nome é Marília, mas as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, Sim. e desde sempre, elas sempre me chamaram de Lila. Legal. Até hoje, as minhas irmãs me chamam de Lila. E aí eu achei esse nome carinhoso para trazer para o Ministério Infantil. Maravilha. Né? Eu sou da Assembleia de Deus de Pilares, né? Que bem. Pastor Jailson Rodrigues. Eu trabalho com as crianças lá no Ministério Infantil, dou aula para crianças de 5 a 6 anos. Eu também participo, sou professora no culto infantil, uma quinta-feira por semana. Também dou aula na Bebeteca com as crianças de Que bênção. 0 a 3 anos também. E também sou professora no discipulado das crianças a partir de, se eu não me engano, 7 anos. Sim. E tenho trabalhado no Ministério Infantil há 28 anos, desde a minha adolescência. Bastante tempo. Isso, desde a minha adolescência, ajudando ali no departamento infantil.
as crianças, assim, eu tenho chamado a atenção das crianças desde sempre. E esse meu chamado, eu percebi quando a minha irmã, a mais nova, são 9 anos de diferença. Quando ela nasceu, eu achava que ela era minha. Então, tudo era ela, era sempre ela. E aí, quando eu me converti em 87, primeira coisa que eu fui trabalhar na igreja foi o grupinho de criança. Naquela época era grupo de crianças, não Que era benção. ministério infantil, era grupo de criança. E ali eu comecei a ensaiar alguns corinhos para as crianças, era muito pandeiro na época, e eu começava ensaiar musiquinhas com eles, né? Hoje eu sou avó no Ministério Infantil, tia-avó, Olha aí, porque gente. eu dou aula agora para os filhos dos meus alunos, né? Sim. Então isso aí já vem, né? Benção. Trazendo desde a época da minha infância esse trabalho com crianças. Eu percebi que eu tinha já esse chamado para criança. Você nasceu no evangelho? Não, não nasci no evangelho. Minha mãe que foi primeiro, e Sim. ela ministrava com as 4 filhas, ensinava desde sempre, desde que ela se entregou para Jesus. Dali, ela foi evangelizando a gente em casa. Que Eu fui a benção. filha, a quarta, a última, A a última. aceitar Jesus. Eita. Mas na hora que minhas irmãs se decidiram por Jesus, eu fui junto. E você é a única da família que trabalha especificamente com o Ministério Infantil? Não, tenho mais uma irmã. A Rose também Que tem trabalha, Ministério envolvimento. Infantil também. Ela te acompanha? Não, ela tem o ministério dela, né? Ah, que Porque benção. ela mora bem longe, mas uma compartilha com a outra. Hoje eu vou Ela tem pregar. algum nome também Não, é especial? tia Rose mesmo. O Ah, nome que dela é Rosilene, mas é tia benção. Rose. E assim, às vezes a gente troca assim, mensagem, né? Hoje eu vou ministrar, vou falar tal, e vou falar no versículo tal, hoje eu vou Sim. pregar tal. E uma ajuda a outra. Gente, que bênção! Estou aqui com a tia Lila, que desenvolve o Ministério Infantil muito abençoado. Primeiro, na igreja dela, que isso é muito importante. Também ela servir, né, aonde ela congrega, e também ela ministra aonde você convidar. Tia Lila vai para todo lugar, né, tia Lila? Da comunidade até os Estados Unidos, Isso né? Porque eu aí. fiquei sabendo que a tia Lila já ministrou também no exterior. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Foi aonde? Foi assim, uma experiência que Deus me deu. Bom, desde pequena, desde os meus 9 anos, que eu falava: um dia eu vou nos Meu Estados Deus! Unidos. E toda vez que eu ia orar, eu falava: Senhor, não esquece de mim. Amém. Então a gente ora por todo tipo de assunto, né? Trabalho, filho, casamento, casa, igreja, né? Pelas pessoas, e sempre eu incluía os Estados Unidos. Um dia eu vou nos Estados Unidos. Você foi 2 vezes, né? Então, aí, agora em 2022, né, eu tive a oportunidade de ir em junho, Que fiquei benção. 15 dias lá, né, ministrei para os bebês, para as crianças lá em várias cidades da Flórida, e depois o Senhor me levou novamente, agora em fevereiro de 2022, 23, também, ministrei também Meu para as Deus, que crianças, para benção. os bebês, as crianças de até 6 anos, né? E foi assim, benção, são experiências maravilhosas que eu tive, né? Foram algumas igrejas, né? Foi assim que Deus, ele prometeu e cumpriu na minha vida. É assim que Deus faz, não importa o tempo. É Se Ele verdade. prometeu que vai te levar para algum lugar, descansa o seu coração, porque no tempo certo Ele vai preparar tudo. Você não precisa fazer nada, agir com as suas mãos, que quando Deus promete, Ele cumpre, É como fez verdade. aqui. Fez. E não vai ser só Estados Unidos, não. Vai ter mais lugares aí que Deus vai fazer essa grande obra na vida da tia Lila. Tia Lila, assim, perdoe, pode falar. Eu tive experiência assim, ninguém me contou, eu vivi mesmo. Glória a Deus. Eu vivi o que Deus tinha para mim. Tia Leila me mostrou aqui alguns vídeos dela nos Estados Unidos com as crianças, que trabalho lindo, que Deus continue te abençoando. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, temos muitas perguntas, mas estamos aqui nessa fase inicial conhecendo esse lado ministerial da tia Lila. Tia Lila, fala um pouquinho como é que você se prepara para ministrar. A igreja te convida, não só a igreja, mas instituições, né? Qualquer pessoa pode convidar a tia Lila para ministrar para crianças. Como que é a fase da preparação? Eu sei que você tem todo um material que você também confecciona, como você também, né, adquire com terceirizados, enfim. Verdade. E tem também a questão das suas pregações, os temas. Como que acontece toda essa preparação até a tia Lila estar ali diante das crianças? Bom, primeiramente surgem os convites, né? E Isso, nesses convites, as igrejas mandam um tema. maravilha. Em cima desse tema, eu corro para a Bíblia, com certeza, Com né? Que é ali que é a certeza. nossa espada, nosso direcionamento, né?
E depois disso, eu começo a me preparar dentro da palavra, né? Sim. Depois eu passo para os louvores, porque eu também me apresento, eu Fala essa ministro. parte, Então, muito eu bacana. ministro a palavra e depois eu faço os louvores com a minha turminha. Porque Sim. eu tenho uma turminha, né, de 5 componentes, Que né? legal. São 2 meninos e 2 meninos, 2 São os meninas e uma ovelha. bonecões. Isso, e Gente, uma ela tem uns ovelha. bonecões tão lindos, e criança fica assim, né, maravilhada Isso. quando vê os E bonecões. partir para a oração também. Assim como Verdade. eu peço quem me convida para também entrar em oração, eu também entro em oração em cima de sair, né? Porque os dados inflamados do Sim, inimigo, ele não gosta disso, né? Então, se ele puder atrapalhar alguma coisa, ele vai atrapalhar, mas em nome de Jesus ele não consegue, ele se levanta para cair. Também tem igrejas que me deixam à vontade para o sim. tema, Que né? bom. Me deixam à vontade. Tia, você traz o tema que Deus fala no seu coração. E Amém. da mesma forma, Bíblia, louvor, oração e os meus recursos, quando eu tenho tempo, eu mesmo faço meus recursos. Assim como minha roupa também, eu que confecciono. Investimento, ela mesmo investe no ministério dela. Quando não dá para eu não tenho tempo para isso porque vem uma administração atrás da outra, eu já terceirizo, já tenho pessoas que faz para mim um chapéu, né? Sim, Uma pessoa que faz um recurso que não dá tempo de eu fazer, né? Então eu também eu compro, né? Adquiro com essas pessoas já certa que eu já tenho. sim. Entendeu? Que bênção. E eu fiquei sabendo também, tia Lila, compartilha aqui com todo mundo, que você também é compositora. Também. Ela vai deixar todos os contatos dela, mas ela tem um canal do YouTube e Sim. tem até produção de videoclipe. Fala um pouquinho dessa parte. Bom, é assim, pela misericórdia do Senhor sempre, né? Porque nós não somos nada, nós não somos Sim, ninguém, é Ele que nos usa, né? sim. Então, assim, os louvores, o Senhor vem me dando, assim, eu não tenho lugar específico. A autoria sua Tudo mesmo. minha, assim, do Senhor me dando, Sim, mas assim, não tem lugar específico, né? Eu, dentro do metrô, dentro do ônibus, no chuveiro, eu sim, caminhando no mercado, sempre com meu celular, vem assim a letra, vem a melodia, eu pego o celular e começo a cantar um pouquinho para não fugir, né? sim, Essa noite o Senhor me deu um louvor, foi a noite passada. Eu dormindo, o Senhor me acorda às 3 da manhã para orar, né? Essa é a maioria das sim, pessoas, né? Então, ele me deu um louvor, na mesma hora, meio que sonolenta, eu peguei o celular, que ele fica perto de mim para eu poder não sim. perder o horário. Eu, na mesma hora, sonolenta, fiz um pedacinho Que benção. para poder já. Então, ele tem me dado assim. O louvor Samuel, o Senhor me deu dentro de uma reunião que eu estava na igreja. Sim. Na hora de um intervalo, eu comecei a escrever Samuel, sabe? E saiu Samuel. O livro Sem Palavra, que é o novo Singles, também foi assim, Quantas canções caminhando. você já gravou de autoria própria? Olha, de autoria própria, sempre autoria própria, graças a Deus, são 3 já gravados, já. Então, será que dá para você dar uma palhinha de uma delas? Um pedacinho só? Olha, tem um novo, eu gosto de todos os 3, né? Ah, sim. Tem o que eu fiz para minha mãe, que fala: A minha mãe, ela foi enviada por Deus Lindo. para me dar seu carinho e sua proteção, todo momento que eu precisar. E tem também o Samuel, né? Que foi o menininho que Se ouviu quiser cantar, fica Deus. à vontade. Samuel, Samuel, foi o menininho que ouviu a voz de Deus. Que lindo. Samuel, Samuel, desde pequenino ouvi a voz de Deus. E esse novo single que eu acabei de gravar sábado passado, meu clipe, ainda vai chegar aí nas redes sociais, é o Livro Sem Palavras, que é o método Isso. que nós usamos, o método das cores, que nós usamos para levar Cristo até as crianças. Eu quero que As você crianças até fale Cristo. sobre esse método, porque na grande maioria das pregações esse método é aplicado, É né? Porque a aplicado. criança absorve muito bem essa mensagem. Principalmente aquela que não sabe ler Queria que você ainda. falasse um pouquinho desse método, mas antes, voltando aqui nos clipes, que eu gostei muito, assim, gente, as letras das canções são lindas, né? Se vocês viram, então vai lá no canal da Tia Lila e confira o clipe. Tem gravação de videoclipe. Como é que você escolhe os locais da gravação? É nas igrejas? Ou você vai para algum lugar externo gravar? Olha, o É você Samuel. mesmo que escolhe tudo? Ou tem Sim, alguma. sim, sim. Que bom. Eu tenho uma amiga que faz o meu clipe, né? A Sim. gente sempre está em contato. Foi uma indicação de uma amiga também. E assim, o primeiro clipe que eu gravei foi Samuel. Eu comecei a olhar em casa de festa, aquela coisa toda, mas geralmente casa de festa tem sempre outras crianças, né? Eu queria as Sim. minhas crianças. E aí a própria menina do videoclipe falou assim: vamos fazer na Quinta da Boa Vista. Foi Ah, a maravilhoso. quinta é tudo de Foi bom. assim, Gente, um ó. clipe na quinta, que E foi benção. muito de Deus, porque a semana que eu gravei,
Na semana seguinte, aquele da Boa Vista fechou por causa da Nossa, de pandemia. Deus. Então, nossa gravação foi um sábado antes da pandemia. E foi Sim, que maravilhoso. Deus. Gravamos em vários lugares, fizemos várias partes. E Sim. você pode ir lá no meu canal que está lá, o clipe Samuel. No final, você vai poder aí anotar as redes sociais, o canal da Tia Lila, que vai abençoar a sua vida. Eu queria que você falasse, então, do livro da salvação. Isso. Como que acontece? Esse livro sem palavras, o Senhor também me deu porque toda tia do ministério É livro sem infantil palavras. precisa saber do método das cores. Até Maravilha. porque tem crianças que ainda não foram alfabetizadas. Sim. Elas não sabem ler ainda. E esse método é muito bom para elas, porque é através das cores. Eu tô até com a minha pulseirinha aqui hoje, mostrando as Gente, eu cores do amei meu essa colar. pulseira, o colarzinho. Então, o método das cores é o amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde. Perfeito. O amarelo, um pedacinho da minha música é assim. O amarelo representa o céu onde vamos encontrar a glória de Deus. O escuro representa o pecado e pecar nos afasta de Deus. Aí vem o vermelho. O vermelho é o sangue derramado lá na cruz para salvar a mim e a você. O branco é a limpeza do meu coração. E o verde é o crescimento para a minha salvação. O livro Gente, sem palavras que é um livro bênção. muito. Entendeu? É lindo demais. Sim. E eu escolhi, dessa vez, meu clipe foi gravado agora sábado. Que maravilha. Eu escolhi as Tem crianças da alguma minha previsão? igreja. Vai ser em agosto? Ainda não, mas acredito que no final desse mês ainda sai. Maravilha. Então, e eu escolhi a minha própria igreja. Olha aí, né? gente. E as crianças da minha igreja. Eu mesma as ensaiei. Estamos ansiosas aqui para Foi ver. lindo demais. Imagino. Todas ali mesclamos as cores, né? Um grupinho de amarelo, um grupinho de escuro, cor Sim. escura, outro de verde, outro de branco, outro, né? E aí foi lindo demais, foi lindo demais. E pode conferir também lá os bastidores no meu Instagram. Já tem. Sim, eu já Um pude ver um pedacinho. pouquinho lá dos bastidores e vai ser uma bênção, Lindo gente. demais, E lindo. parabéns por valorizar a sua casa espiritual, a sua igreja e as crianças também, né, da igreja. E não Que esquecemos de bênção. avisar que toda a equipe do ADEPC abraçaram essa causa do Que clipe. Foi bênção. maravilhoso. Glória a Ver aquele Deus. calor das tias me ajudando, foi maravilhoso. Então, que você possa conferir esse clipe em breve. Fica ligadinho aí que eu sei que vai abençoar a sua vida e a sua criança também, em nome de Jesus. Tia Lila, você se recorda de alguma experiência que viveu ao longo desse tempo no seu ministério infantil que marcou muito você, de repente ministrando em alguma igreja, em alguma comunidade, alguma situação inusitada com alguma criança, algo que te chamou a atenção? Uma experiência de ministério? Olha, eu lembro sim, tem várias, né? Várias, Mas o que- imagina, 28 anos, né? Quando chegou essa pergunta, o que veio na minha mente foi numa igreja que eu preguei, né? Para as crianças lotada. Eu não lembro se o tema foi Jesus, médico dos médicos, mas acredito que sim, porque me recordo da roupa que eu usei. Eu Sim. coloquei uma roupa de enfermeira. Então, eu acredito que o tema foi esse, Jesus, médico dos médicos. Então, eu ministrei ali, a igreja estava lotada, tinha os pais, também os pastores, né? Então, Deus também fala no coração dos adultos, quando a gente está pregando para a criança. Maravilha. E aí, no final da ministração, antes do apelo, eu chamei as crianças que precisavam de uma cura. Então, Sim. vem muitas crianças, muitas. E algumas eu dei oportunidade. Qual é a cura que você quer de Jesus? Qual é a cura? E foi perguntando. E aí veio uma menina e falou assim: tia, eu não vim pedir cura para mim. Eu vim pedir cura para minha avó. Sua avó está doente? Não, para minha avó ser liberta das coisas que ela vê na televisão. Meu Deus. Aí eu olhei assim para a igreja, olha como é que surte na criança quando você está fazendo alguma coisa que agredindo ela de alguma forma. Verdade. Aí eu fiquei assim, então vamos orar pela vovó sim, para Deus libertar. E eu achei incrível que ela falou, não é para mim, é para minha avó. Gente, é tão bom quando tem experiências assim no nosso ministério. Bem, a hora está passando. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta para você. Eu sei que você percorre muitos lugares, muitas igrejas com esse ministério abençoado. Quais os maiores desafios hoje do ministério infantil nas igrejas? É um ministério que, na maioria das igrejas, ainda não é muito priorizado. Por que tanta dificuldade de termos voluntários? Fala um pouquinho assim sobre esse assunto. Olha, graças a Deus,
Hoje, eu posso dizer que tem bastante igrejas, pastores que investem bastante no Já evoluiu ministério, já bastante, à vista evoluiu. do que foi no Já evoluiu, passado. mas também ainda tem aquelas que ficam relutando Sim, em, poxa, se dá para o Ministério Infantil, sabe? Fazer um lugar legal para as crianças, para elas que ela pode sentir à vontade. Porque, assim, eu sou a favor, sim, da criança estar com o pai e a mãe na igreja. Mas ter um lugarzinho para eles, a gente pode ministrar na linguagem deles. sim. É um pouco assim, é a mesma palavra, mas é um método diferente porque é na linguagem deles. Então tem muitas igrejas ainda que não se doam, não abre campo, não, sabe? Eles não Investe. investem ali no Ministério Infantil. Ainda existe muitas igrejas relutando com isso, sabe? Sim, Ou então, às vezes, chega alguém na igreja e fala assim: pastor, eu não sei o que eu vou fazer na igreja. Ah, vai para o Ministério Infantil. Como que não fosse nada. sim. Gente, aquilo ali, eles não têm a noção da Na verdade, ali potência é o que tem. começo de tudo. Não sabe a noção da potência que tem naquelas crianças. Sim, elas serão os obreiros do amanhã. E hoje, porque hoje uma criança ganha pessoas para Jesus. Sim, verdade, Criança verdade. O evangeliza hoje, sim. Criança verdade. é batizado no Espírito Santo? Sim. Criança Deus usa sim. Mas graças a Deus já tem bastante igreja com a visão ampla para o Ministério Sim. Infantil. A minha igreja é uma benção. Ai, que benção. Eu vou falar aqui de uma pergunta que pode ser um pouquinho polêmica, mas qual o seu posicionamento, a sua visão sobre culto infantil? Algumas igrejas defendem que as crianças devem assistir o culto com os adultos, é, participar do culto mesmo com os adultos, e outras defendem que a criança tem que ter um espaço à parte, né, para fazer o culto ali das crianças. O que você acha que é favorável ou não? Olha, eu sou a favor sim do culto infantil, sim. À parte. Isso, a Um parte. espaço só para as Isso. Eu sou a crianças. favor sim. Por quê? Porque a criança, ela tá ali no meio das crianças. Tudo, a gente fala para eles, tudo que acontece lá no templo Sim, com os papais, acontece aqui também. Ali a gente prepara até a parte da postura, né? sim, Porque ali, ó, a gente tem a palavra, tem criança que vai pregar, tem a criança que vai recolher a oferta, tem a criança que dá testemunho, tem o sim, momento dos louvores, até louvor com dança tem nos nossos cultos sim, infantis. sim, Porque a criança fica ali até os seus 11 anos, 12 anos, dependendo da igreja. A minha até os 12 anos. Fez os 12 anos, já vai para a igreja. Então já vai com aquela postura de culto. meu Deus. Porque a mãe que não leva a criança para esse culto infantil, ela está dentro da igreja com o celular na mão, qualquer outra coisa, um brinquedo. Porque a Sim, mãe, ela acha que ela está prestando atenção no culto, enquanto aquela criança está ali no celular, a vontade sim, de deixar. Não é assim. Então, ali no culto infantil, ela já vai sendo ministrada, entendendo como vai se comportar, que quando ela fizer os 12 anos dela, ela vai chegar lá na igreja e, com certeza, ela tem postura de servo, né? amém. Dentro da igreja. Entendeu? Maravilha. Eu sou a Estamos favor, sim. aqui com a tia Lila e esse papo está muito edificante. Estamos caminhando um pouquinho mais agora para o final. Esse projeto é Pérolas da Fé, é um projeto para mulher cristã. E eu faço sempre essa pergunta para todas as minhas convidadas. Eu queria que você falasse uma mulher da Bíblia que te inspira. Olha, quem me inspira, assim, que eu gosto muito sempre de Esther. É lindo. Eu já li, assim, umas 3 ou 5 vezes. E toda vez que eu começo no 1, começa a Você é a descer segunda que lágrimas. fala de Esther. Começa a descer lágrimas. É, assim, impressionante como eu me emociono. Amém. Porque Esther, ela não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Foi só um primo que se passou de tio que a educou. Então ela poderia dar tudo errado na vida dela. Tudo de errado. Era tudo Amém. improvável para ela. Verdade. Mas depois ela virou aquela rainha sábia, gente. Que até Verdade. para tomar uma atitude, ela viu que sozinha não ia conseguir, Maravilha. né? E tudo começou quando criança, porque pela idade dela a gente pode chamar de criança. Ainda Sim. mais naquela época, né? Então ela escolheu o melhor, obedecer, né? Ela obedeceu um primo que se passou por um tio. Ela poderia Verdade. falar assim, não tenho mãe, não tenho pai, como muitos dão desculpa, né? Ah, não tenho mãe, não tenho pai, ninguém me ensinou. Não, ela resolveu a ser educada e obedecer. E quando chegou no palácio, ela soube como se comportar. Maravilha. Primeira coisa, orar. Né? Quando o tio foi Verdade. falar com ela, olha, nosso povo vai ser perseguido, e aquela coisa toda que todo mundo conhece, que você conhece, né? E ela preferiu entrar em oração e viu que sozinha não ia conseguir. Então ela convocou todo o povo. É lindo demais. Eu não me canso de Deus. ler a Glória a história. E Deus. também tem de Ruth e Noemi também, que eu amo demais. Todas essas mulheres da Bíblia nos inspiram É muito, Ruth e né? Noemi, né? Ruth e Noemi, Isso né? aí, eu gosto Isso aí. também.
Gosto também. Uma criança na Bíblia. Ah, sem dúvida, Samuel. Ah, que benção, Eu verdade. também costumo falar com as crianças. Criança, Samuel. Criança também ouve a voz de Deus, não ouve, tia Lila? Exatamente, criança ouve a voz de Deus. E Deus ouve muitas orações das crianças. Olha aí. Muito. Porque é puro, o louvor é puro, a oração é pura. Então, Samuel, a mesma coisa. Ele foi criado com 2 jovens. Criança geralmente aprende o que é bom, o que é ruim, com o que vê. Ele poderia ser igual aos filhos de Eli. Amém. Poderia, né? Mas Samuel não, ele preferiu obedecer Eli, que nem era nada dele, né? Ele foi entregue, né, nas mãos de Eli. E Samuel poderia dar tudo de errado também, mas ele escolheu a parte melhor, que é fazer a vontade do Senhor. E foi um grande profeta. Glória a Deus. E ouviu a voz de Deus pequeno. Então, Deus fala com as crianças. Samuel é lindo, a história de Samuel. Que maravilha. Tanto que esse meu louvor, né, o segundo foi Samuel. É verdade. Então aí, olha, nunca duvide se você vê alguma coisa aí com relação ao seu filho, sua filha, ele pode estar ouvindo a voz de Deus. Fique atento, porque as crianças também ouvem a voz de Deus. E eu costumo falar, não subestime a criança. Exatamente. Criança tudo pode, sim. Vamos caminhar para as 2 últimas perguntas. A família cristã é a primeira instituição criada por Deus. E o primeiro lugar que se estabelece o verdadeiro discipulado de uma criança é ali na família. Ela vai receber a educação principal. E a igreja é uma extensão da família. Exatamente. E, às vezes acontece até o contrário. Muita gente pensa que é na igreja que as crianças vão ser educadas. E não, fique atento aí, é na família que começa. A igreja e a família exercem um papel muito importante para cooperar com Deus nessa relação com as crianças, na vida das crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho como blindar as nossas crianças em tempos tão difíceis, tempos em que as crianças estão sendo bombardeadas pela internet, por mais influências. Muitas vezes as crianças estão ali envolvidas com a internet e recebem influências malignas ali através de jogos, através de tantas coisas. Como é que a família pode estar mais atenta e também a igreja, né, na contribuição dessa educação? Olha, as ministrações na igreja estão cansado de falar. Olha o que seu filho está vendo no celular. Isso aí Sim. todo mundo já sabe. Né? Essa Mas questão lá... da criança ter um celular muito cedo. Ah, eu não concordo, Não concordo. Não concordo. Não concordo, ponto, mas cada um, né, cuida do seu filho exatamente. como quer. Mas eu não concordo, ponto, e vou até o fim. Não Maravilha. concordo. Até porque os pais não estão olhando o que é que você está vendo. Sim. Só entrega porque quer lavar uma louça, porque quer arrumar uma casa, porque quer ler um jornal, porque quer assistir um programa, entrega na mão da criança, não está nem aí. Mas o que eu posso dizer é na palavra de Deus. Lá em Provérbios 22 diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Sim. Se você instrui a sua criança desde cedo, olha, ela pode estar onde for, ela vai saber se comportar, ela vai saber se separar, sim. A desculpa hoje é que, porque o comunismo, porque isso está entrando na escola, porque isso está entrando não sei aonde. Não, se você preparou a sua criança desde pequena, o culto infantil, 2 vezes na semana, até 1 vez na semana, com certeza o seu filho vai ter respaldo bíblico, porque você já preparou o seu filho desde pequeno. Tem como é que se diz? Eu não vou dizer que é o IBGE, mas tem aí uma estatística de que 80% das pessoas que têm a vida pessoal com Cristo começou lá como criança. Lá como criança. Não foi agora. Então, a melhor idade para aceitar Jesus é de 4 a 14 anos. Sim. Porque desde pequeno ele já vai, ó. Agora, não adianta cobrar obediência se você, pai e mãe, não obedece. Verdade. Não adianta cobrar Bíblia se você, pai e mãe, não senta com seu filho e mostra. Porque às vezes uma criança chega assim, mãe, por que Moisés, né? Como que ele abriu o Mar Vermelho? Aí o pai vai sentar com a criança e vai explicar. Né? Não é deixar a pergunta solta. Aquele pai, aquela mãe que senta com o filho, tem um tempo com seu filho para dar a Bíblia, não é só jogar a Bíblia na mão dele e dizer, lê lá em Daniel, lê lá em Salmo. Não, senta com ele, explica, tira a dúvida. Porque não é na igreja nem na salinha que vai apresentar Jesus para o seu filho, não. Você apresenta e a gente dá as explicações cabíveis que a criança não conseguiu captar. Mas esse negócio, essa desculpa de que o mundo está assim, o mundo está assim, é porque você realmente não preparou seu filho. Se você não preparou, ele vai cair mesmo. Porque José, quando ele foi para o Egito, ele sabia como era o Egito. Ele não quis se contaminar. Ele teve várias provações. Não é verdade? Assim como Samuel, quando chegou lá na casa de Eli. Amém. Porque Ana preparou Samuel desde pequeno.
Que ele Levando ao tempo. poderia, entendeu? Então, tudo são desculpa para não ter aquele tempo com o filho dentro de casa. Sim, Tudo é desculpa. Aí, ó, o filho preparado, quando ele tiver maior, ele vai para a faculdade. sim. Lá na faculdade vai ter muitas coisas, horizontes abertos do mundo para ele. Mas se ele, quando criança, foi evangelizado pelo pai e pela mãe, com certeza não Amém. vai. O meu filho está com 20 anos, Sim, né? Meu filho está com 20 anos. Eu me lembro muito bem, quando ele era menorzinho, na escola, eu não vou dar nomes às festas, mas na escola tem aquelas festas que a gente não compactua. E sim. meu filho pequeno, com 5, 6 anos, mãe, tá ensaiando a criança para isso. Eu não vou cantar, tá amarrado em nome de Jesus. Mãe, estão dando isso, isso é assim. Eu não quero isso. A gente não faz isso, não, né, mãe? Então, eu preparei meu filho para essas festas que tem na escola. Não, cada um faz o que quer, mas o meu filho eu já Sim, preparei. Mas eu conheço crianças que conhecem tudo isso, mas sim. fica, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Por quê? Porque você não preparou o seu filho. Então, não Maravilha. bota desculpa no mundo. Se você preparou o seu filho, com certeza ele vai dizer não. Maravilha. Eu queria que você agora dissesse aí uma mensagem, compartilhasse uma mensagem para inspirar pessoas a servirem no Ministério Infantil, no departamento infantil. Talvez alguém está nos assistindo, tenha essa vontade. Deixa aí uma mensagem para essas pessoas, inspirando essas pessoas para exercer o Ministério Infantil. Eu coloquei no meu Facebook outro dia, uma pregadora falou, não lembro o nome dela. Não sei se foi a irmã Esther. Tem os chamados que se chamam, né? Amém. Mas se você tem no seu coração aquela ardência para trabalhar no Ministério Infantil, tenho certeza que é Deus te chamando. Amém. Então, se você está sentindo aquela vontade de trabalhar no Ministério Infantil, é Deus te chamando. Você procura ali do departamento infantil e diz para ela que você está disponível para trabalhar. Porque, com certeza, irmã Rosângela, tem um lugarzinho para você lá. E é maravilhoso. Primeiro dia que você vai, você quer voltar no outro. Porque a gente Maravilha. aprende com as crianças, sabia? A gente aprende muita coisa. Sim, então não endureça o seu coração, atenda ao chamado de Deus na sua vida e venha porque as crianças precisam de pessoas como você, levando-as cada vez mais para perto de Cristo. Queria que você deixasse agora uma mensagem final para todas as pérolas que estão nos assistindo, para as famílias, uma mensagem do teu coração, encerrando aqui o nosso podcast e depois deixasse os seus canais aí para todo mundo poder te seguir. Então, eu digo para você, não resiste à voz de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós temos um chamado do Senhor. Então, ore, busque a Deus, porque com certeza Ele vai mostrar a parte que te cabe dentro da igreja. Porque a seara é grande, ela é larga. Há trabalho para todos nós. Então, busque no Senhor que Ele vai te mostrar. Maravilha, eu quero agradecer. Os seus canais, por O meu favor. canal o meu canal no YouTube é Tia Lila 843, tá? Tia Lila 843 é o meu YouTube. E o meu Instagram é tialila.kids. Tialila.kids. E quem quer passar uma mensagem, um convite, né? O meu WhatsApp é 21 965 20 Isso aí. 0505. Eu estarei lá para te receber. Quero super recomendar esse trabalho maravilhoso. Eu já pude estar pessoalmente com a tia Lila. Ela esteve num dos nossos projetos sociais, numa comunidade, e eu vi que realmente o amor de Deus transborda no coração da tia Lila pelas crianças. Então, leve para sua igreja, para sua programação, para o seu congresso infantil. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua programação. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter estado aqui. Que Deus te leve por muitos lugares, por muitos países. Que essa semente possa germinar na vida de muitas crianças e você encontrá-las futuramente testemunhando que a tia Lila esteve ali, plantando aquela semente no coração delas. Eu profetizo isso na sua vida, que vai ser muitos lugares não só no Brasil, mas fora também. Receba de Deus e nos encontramos aí numa próxima programação e eu quero abençoar a sua vida, Pérola, que esteve aqui conosco. Siga as redes sociais da tia Lila, siga as redes sociais do nosso Ministério Pérolas da Fé, Instagram Pérolas da Fé Ministério, Instagram Pérolas da Fé Podcast, canal do YouTube Pérolas da Fé Podcast. Que Deus abençoe sua vida e que você se coloque à disposição, a serviço do reino de Deus, atendendo ao chamado, com crianças também, porque as crianças são escolhidas por Deus também e elas também são salvas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast Pérolas da Fé.